Boa noite, irmãos. A paz do Senhor a todos. Glória a Deus. É um privilégio muito grande estar aqui nessa igreja abençoada. Agora há pouco eu estava vendo os vídeos aqui, né, as fotos. A gente acaba se emocionando, né, e ver tudo aquilo que Deus está fazendo, né? Isso não é nem o começo ainda, em nome de Jesus. Mas quando a gente vê essas fotos, né, o trabalho dos irmãos, né, tudo aquilo que os irmãos têm feito, eu creio sinceramente, irmãos, que Deus vai fazer grandes coisas nesse lugar, porque quando Deus olha o coração da igreja, Ele olha o coração das pessoas que estão servindo a Ele, sabe? Ele faz grandes coisas em nosso meio, amém, queridos? Então eu quero aproveitar, né, como pastor e também pastor dessa igreja, como supervisor dessa igreja, eu quero parabenizar você pelo seu trabalho, querido. Parabéns, sabe? A Bíblia fala que Deus ele não é infiel para ficar esquecido daquilo que você tem feito. Ele vai recompensar cada um aqui, então parabéns. Isso é só o começo, amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Olhe para o seu irmão agora que está do seu lado, diga para ele assim, meu irmão, mas fale com mais fé, querido. Meu irmão, fique tranquilo, que mais tarde eu pago a pizza. Amém, queridos? Tem gente fazendo assim, ó. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos, queridos. Queridos, nós estamos aqui em uma série de mensagens, né? Estamos numa série de mensagens intitulada Atraindo a Presença de Jesus. E hoje é a quarta e a última mensagem dessa série. Né? Eu creio que os irmãos estão acompanhando essa série aí. O Roberto falou que você já vem pregando, né? Você já vem ouvindo essa série de mensagens que tem realmente revolucionado vidas, transformado vidas. E hoje é a nossa quarta mensagem e a última dessa série de mensagens, intitulada A Manifestação da Presença. Diga comigo com bem fé, diga assim, a manifestação da presença. Curve a sua cabeça mais um instante, vamos orar. Amém. Pai, nós te louvamos e te agradecemos nessa noite, Pai. Obrigado, meu Deus, pelo privilégio que nós temos de ouvir a Tua palavra. Nós queremos colocar nessa noite, Pai, a palavra do Senhor. Ó Deus, que essa palavra ela venha, ó Deus, de encontro ao coração de cada pessoa aqui. Nós te damos liberdade nessa noite, Espírito Santo, a falar conosco. Fala aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. E eu creio, Pai, que as nossas vidas nunca mais serão as mesmas, em nome de Jesus. Se você crê comigo, diga amém. Amém. Glória a Deus. Nós temos aqui no telão, se você trouxe a sua Bíblia, se você quiser acompanhar a sua Bíblia também, o livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 1 em diante. Nós vamos entender, queridos, que como é importante nós atrairmos a manifestação da presença de Deus. Se eu te fizesse uma pergunta nessa noite, se eu perguntasse para você, me diga uma coisa, irmão. Deus, ele está em qualquer lugar, ele pode estar em qualquer lugar, sim ou não? Mas pastor, será que Deus pode estar lá naquele meio daquela festa, daquela balada, sim ou não? Ele pode. E ele está, querido. Agora, uma coisa, ele está lá, porque o nosso Deus é um Deus onipresente, onisciente e onipotente. Ele pode estar onde ele quiser. A manifestação dele é outra coisa. Ele se manifesta onde tem um povo que busca ele. Ele se manifesta onde tem uma pessoa que está buscando a presença dele. Amém, querido? Então diga comigo assim, a presença de Deus é uma coisa. A manifestação de Deus é outra coisa. Amém, queridos? Então, o que nós vamos buscar nessa noite aqui não é só a presença de Deus. O que nós viemos para buscar aqui hoje na nossa vida, querido, é a manifestação da presença de Deus. E eu estou com fé hoje, em nome de Jesus, que eu creio que todos nós vamos sair daqui hoje diferentes. Amém? Diga para o seu irmão, aperta o cinto, meu irmão. Que Deus vai falar contigo nessa noite. O livro de Êxodo, capítulo 33, diz assim no versículo 1, querido. Depois ordenou o Senhor a Moisés, saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, eu a darei a seus descendentes.
Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde manam leite e mel. Mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderei destruí-lo no caminho. Eu vou só abrir um parêntese aqui. Olha só o que está acontecendo. Deus fala para Moisés: olha, Moisés, você pode ir, que vocês vão conquistar a terra. Você pode ir, eu já vou destruir todos aqueles povos horríveis lá. Todo aquele povo lá que não me obedece, que não quer nada comigo, eu vou tirar eles do caminho de vocês, vocês vão. Mas tem uma coisa, Moisés, eu não posso ir com vocês. A manifestação da minha presença, ela não vai com vocês. Eu vou mandar um anjo na frente. Eu vou mandar o meu anjo. Eu conheço muita gente que já ficaria altamente conformado com isso. Um anjo. Tem gente que diz assim: eu queria tanto ver um anjo, né? E tem gente que às vezes está numa vigília: eu vi um anjo aqui, eu vi um anjo ali. Mas o Moisés não, querido. Ele não se conformou. Olha só o que diz aqui no livro agora de Êxodo ainda, continuando a leitura, no versículo 12. Olha só o que Moisés fala. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste a saber quem há de enviar comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome, também achar-te graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Versículo 15. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Vamos procurar entender esse contexto aqui, queridos. Primeiro, o próprio Deus está dizendo: olha, Moisés, você pode ir, leva o povo, mas eu não vou com você. A minha presença não vai com você. Sabe por quê, Moisés? Esse povo, ele está me desobedecendo muito. E se eu for no meio dele, provavelmente eu posso destruí-lo por causa da desobediência dele. Eu não vou. Só que é interessante. Alguns versículos depois, Deus ele muda de ideia. Ele mudou de ideia. Sabe por quê? Moisés falou: Deus. Em outras palavras, Moisés está dizendo: Deus, eu não estou atrás de anjo. Eu não quero anjo não, Senhor. Eu quero a tua presença. Porque se a tua presença não for comigo, eu não vou subir daqui. Eu não dou um passo adiante sem a tua presença. E Deus, olha o que é que Deus fala para ele: a minha presença, Moisés, irá contigo. A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Queridos, é muito forte isso aqui. Porque nós vemos um homem aqui que teme a Deus. Nós vemos um homem aqui que estava fazendo a vontade de Deus. Ele foi escolhido por Deus para tirar o povo de Israel do Egito. Mas esse mesmo homem, ele fala: Deus, quem sou eu? Eu não vou poder fazer nada para esse povo. Sem a tua presença, Deus, eu não consigo. Por favor, não deixe eu ir sem a tua presença. Querido, Moisés aqui, nesse contexto, ele nos ensina um princípio muito poderoso aqui. Moisés, ele dá uma importância para a presença de Deus. Moisés, ele diz: olha, Deus, sem a tua presença eu não posso cuidar de ninguém. Eu não posso aconselhar, eu não posso discipular ninguém. Nós aprendemos aqui com Moisés, querido, que a presença manifesta do Senhor, ela é mais importante do que tudo na nossa vida. Amém, queridos? Quem está me entendendo aqui? Levante a mão. A presença dele é mais importante do que tudo que você imagina. Tudo. E quando o homem de Deus, a mulher de Deus, ele entende isso o mais rápido possível, mais rápido ele tem vitória. Porque muitas vezes quando a pessoa não entende, ela começa a fazer as coisas de Deus, para Deus, mas sem Deus, sem a presença dele. Daqui a pouco a pessoa está frustrada, porque ela está fazendo com as forças do braço, é com a estratégia dela, é com o jeito que ela sabe. E sabe, muitas vezes ela não para ouvir Deus, para saber: Deus, o que tu queres que eu faça? Deus, para onde você quer que eu vá? É para cá? É para lá? Como Abraão fazia. A Bíblia fala que um dia se deparou Abraão com o seu sobrinho Ló. E Abraão temia a Deus. E teve um momento que eles tiveram que se separar, porque o gado deles era muito grande. Sabe o que o Abraão falou? Eu gosto disso, querido. Isso prova alguém, sabe? Isso prova
sabe, o coração de alguém que teme a Deus e que tem intimidade com Deus. Sabe o que Abraão falou? Ló, escolhe aí os 2 caminhos. Para onde você for, eu vou para o outro lado. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, eu sei o Deus que eu sirvo, porque para onde ele me mandar, ele vai me abençoar. A Bíblia fala que o Ló olhou as Campinas Verdes. Ele olhou ali as Campinas Verdes, rapaz, eu vou é para cá, o negócio está bom, é para cá. Aí Abraão abençoou, então tudo bem, vai para lá, eu vou para cá. Onde Abraão colocava a planta do pé dele, querido, Deus abençoava. E eu quero declarar sobre a sua vida também, querido. Onde você colocar a planta dos seus pés, onde você colocar a sua mão, Deus vai abençoar. Sabe por quê? Porque você está colocando Deus em primeiro lugar na sua vida. Você está colocando a manifestação dele em primeiro lugar na sua vida. A presença manifesta dele em primeiro lugar. Agora, a presença manifesta do Senhor, querido, na minha vida, querido, na minha família, no meu ministério, no meu trabalho. É impressionante, você que trabalha em uma empresa, é impressionante, é diferente. Você é diferente, querido. Você é diferente dos demais, sabe por quê? Você carrega a presença manifesta de Deus contigo. Onde você chega, lá na sua empresa, é impressionante. Você sabia que a sua empresa ela é abençoada por causa da sua vida que está lá? Eu aprendi isso há muito tempo atrás. Eu lembro que quando eu saí da empresa, eu fui pedir conta para vir para Fortaleza. Os meus colegas de trabalho diziam, não, rapaz, você tem um emprego fixo aqui, muito bom, estável. Eu lembro que eu saí de lá, depois de 4, 5 meses, a empresa fechou as portas. Eu fiquei até grilado com isso, eu digo, meu Deus, será que era só eu que estava orando lá? Não é verdade? Onde você está, querido, a presença de Deus está com você. Ah, pastor, mas eu estou enfrentando uns problemas aí, não tem problema. Você pode passar pelo vale, você não vai ficar no vale, porque a presença de Deus está contigo. Aquele povo, a Bíblia fala que, sabe por onde ele ia? A nuvem ia, e sabe, querido, a nuvem mandava para cá, sabe, Deus projetava a vida deles, Deus abençoava a vida deles, tudo que eles faziam, Deus protegia eles de outro povo. E é isso que Deus faz com o povo dele, que realmente coloca Deus em primeiro lugar. Agora, vamos aprender rapidamente aqui alguns segredos que atraem a manifestação do Senhor. Né? Nós temos que aprender, né, quais são as condições em que ele se manifesta. Como nós aprendemos no início, ele não se manifesta em qualquer lugar. Ah, pastor, uma vez eu estou na igreja, outra vez eu estou na balada. Será que Deus vai me manifestar lá? Não, querido, ele não vai manifestar lá. Porque lá você não está buscando a presença dele. Eu creio, só um exemplo aqui, tá, querido? Não tem ninguém aqui que gosta de balada em nome de Jesus. Mas Deus ele vai manifestar onde tem pessoas buscando a presença dele. Pessoas chorando pela presença dele. Pessoas que estão priorizando a presença dele. Ele vai manifestar lá. Amém? Primeiro, nós temos que valorizar a presença do Senhor. Quando Moisés fez isso, querido, ele tocou profundamente no coração do Senhor. Olha só, no versículo 15. Então, lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Nesse momento aqui, querido, nesse momento o Moisés, ele estava priorizando, ele estava valorizando a presença de Deus. Ele poderia muito bem dizer, olha, Deus falou que o anjo vai na frente, então está tudo resolvido, está tudo ok. Mas ele não se conformou. Sabe, olha para o seu irmão que está do seu lado, diga assim, não se conforme com pouco. Sabe, querido, mergulhe na presença do Senhor. Começa, sabe, dizer para Deus que você é apaixonado por Ele. Que você prioriza Ele. Que você coloca Ele em primeiro lugar. Você vai ver, quando você começa a priorizar Deus, Ele começa a priorizar você. Você parou para pensar que tem pessoas que são muito abençoadas e outras não são tão abençoadas? Já parou para pensar nisso? Ah, pastor, mas a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas. É verdade, querido. Eu concordo 100% com você. Mas ele faz acepção de atitudes. A pessoa que tem uma atitude diferente, ele age diferente com a pessoa. A pessoa que é apaixonada por ele, ele se volta para ele. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Sabe o que significa isso? Chegai-vos a Deus é quando você dá um passo para ele, ele dá um passo para você. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Cada vez que você dá um passo para Deus,
Cada vez que você coloca no seu coração de buscar mais a Deus. Cada vez que você diz, olha, eu não me conformo, eu quero buscar mais o Senhor na minha vida. Ah, não tá bom não. Eu já tenho Deus, mas eu quero mais de Deus na minha vida. Eu quero buscar mais a presença dEle, eu quero ser mais apaixonado. Às vezes eu oro e digo, Deus, eu quero sentir mais saudade da Tua presença. Às vezes eu olho e digo, Deus, me dá um coração assim apaixonado pelo Senhor. Não deixa eu me conformar, Senhor, só com isso. Eu quero mais de Ti. E a gente vai se apaixonando por Deus, Ele vai se apaixonando pela gente cada vez mais. Priorizar a Deus. Segundo, nós temos que recusar irmos em frente sem a manifestação da presença do Senhor. Em todos os desafios da vida. Por favor, querido, não cometa o erro. Não cometa a loucura de fazer as coisas sem Deus. Sabe, querido, eu estava até comentando ontem com o Roberto sobre uma pessoa que tomou algumas decisões na vida dela. Algumas decisões que a gente nota realmente que essa pessoa, ela se perdeu um pouco, acabou desvirtuando dos caminhos e paga um preço. É impressionante quando a pessoa tenta fazer as coisas sem a presença de Deus. Quando ela tenta entrar num casamento sem a presença de Deus. Quando ela tenta até fazer um negócio sem a presença de Deus. Sabe que não tem como você estar aqui na igreja, você ser um, e lá na sua casa você ser outro. Você é o mesmo aqui na igreja e lá na sua casa. Não tem esse negócio de separar, não. Você é o mesmo, sabe? Onde você estiver, lá no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, querido, lá na sua família, lá na sua rua, você é a mesma pessoa. É você que carrega a presença de Deus aqui na terra. Você já notou, querido, que quando você chega em um ambiente, as pessoas olham para você, meio desconfiadas, assim, rapaz, esse cara, é assim que funciona, quando a pessoa está cheia de Deus, quando ela está cheia da manifestação do Senhor, as pessoas começam a olhar para ela, esse cara tem alguma coisa diferente, essa mulher diferente, não pode. Sabe por quê? É a presença de Deus sobre a vida da pessoa, querido, que faz a diferença. Nós temos que recusar irmos em frente para fazer qualquer coisa, sem a presença do Senhor, sem a presença manifesta do Senhor. Terceiro, nós temos que tirar tempo com Ele, diga comigo, tirar tempo. Vou fazer uma pergunta aqui para as mulheres, por favor, não respondam. Você que é casada, você gostaria que o seu esposo passasse uma semana sem falar com você? Sim ou não, irmãs? Não. Homens, você gostaria que a sua esposa acordasse de manhã e nem olhasse para a sua cara? Sim ou não? E muitas vezes, nós fazemos isso. Deus, eu te amo, Senhor. Eu te adoro. Tu és a minha prioridade, mas a gente não tira tempo com Ele. É impressionante. Nós temos que tirar tempo na presença dEle. O exemplo de Moisés e Josué. A Bíblia fala, não vou ler os versículos, mas a Bíblia fala que quando o Moisés, querido, ele ia para a tenda, tirar tempo com Deus. Quando ele entrava na tenda, a Bíblia fala que a nuvem da glória de Deus, ela vinha e ela ficava em cima da tenda. Ele atraía a presença de Deus. Agora, a Bíblia fala que o Josué ficava lá na porta, adorando o Senhor lá na porta, adorando. Muitas vezes o Moisés saía do monte, descia do monte, o Josué ficava na presença de Deus. E quando Deus procurou alguém para substituir o Moisés, quem foi que ele falou? Diga comigo, Josué. Josué estava na presença de Deus, querido. Quando Deus quer fazer alguma coisa grande na vida de alguém, numa cidade ou num bairro, Ele vai procurar pessoas que buscam a presença dEle, que tiram tempo com Ele. Ele não vai buscar qualquer um não, querido. Vai buscar aquela pessoa que está buscando, tirando tempo com Ele. Quando eu olho para Davi, o mais novo de 7 irmãos, o profeta chega para ungir um rei de Israel. A Bíblia fala que até o próprio profeta errou. Porque quando ele olhou Eliabe, muito grande, muito bonito, ele falou, certamente, na frente do rei. Aí Deus falou, não, nesse aí não. Porque eu não vejo como você vê. Você vê o exterior, eu vejo o coração. E não é nenhum desses aí. Acabaram teus filhos, então, Jessé? Tem o mais novo que está lá. Ele está cuidando de quê? Das ovelhas. Diga comigo, cuidando das ovelhas.
E a Bíblia fala que o Davizinho tinha uma harpa, querido. Certamente ele passava o dia todo cuidando das ovelhas e adorando o Senhor. Adorando, tirando tempo com Ele. Tirando tempo na presença dEle. Amém, querido? Eu quero que você diga assim: eu vou melhorar nessa área. Porque eu creio que todos nós aqui precisamos melhorar nessa área cada dia. Cada dia nós estamos crescendo e aprendendo. E nós vamos melhorar cada vez mais nessa área. Tem um exemplo que o pastor Ebe fala, querido, que é muito lindo. É do pastor Cirilo. O pastor Antônio Cirilo é um dos maiores adoradores do nosso Brasil. Um homem de Deus. Muito amigo do pastor Ebe. E o pastor Ebe discipula o pastor Cirilo. O pastor Ebe fala que uma vez ele foi visitar o pastor Cirilo na casa dele. O pastor Cirilo convidou para o pastor Ebe almoçar com a família dele lá, tudinho, na casa dele, em Belo Horizonte. E ele foi mostrar a grande casa que ele tinha, comprou, que Deus tinha dado para ele, uma casa muito bonita, quartos bonitos, sala bonita, cozinha bonita. Aí mostrou o porão, onde tem um estúdio lá, onde ele grava aquelas músicas lindas lá que o pastor Cirilo toca, né? Aquelas músicas maravilhosas. Inclusive o pastor até disse: rapaz, eu me sinto aqui, sabe, privilegiado aqui nesse local, onde são gravadas grandes músicas. E o pastor Cirilo falou: olha, pastor Ebe, Deus tem sido tão bom comigo. Deus tem me abençoado tanto, tem me prosperado. Mostrou lá na garagem um carro novo, muito lindo, tudo chique. Ele falou: mas eu quero te mostrar algo também. Eles saíram assim para o quintal, para o jardim. O pastor Ebe falou que o jardim é muito lindo, coisa muito legal mesmo. Só que o pastor Ebe notou que tinha algo diferente ali naquele jardim. E o pastor Cirilo falou: olha, eu quero te mostrar a coisa mais importante aqui da minha casa. Não é a casa, não é carro, não é estúdio, não é nada disso não. Para mim a coisa mais importante hoje é essa pedra aqui. Era uma pedra, literalmente uma pedra, lá no jardim. O pastor Ebe ficou meio grilado com aquilo. Peraí, mas ele até falou: rapaz, a mais feia aqui do quintal é essa pedra, né? Por que é a coisa mais importante? Aí ele foi explicar: pastor Ebe, quando eu era mais moço, 16, 15 anos, eu cuidava de gado no interior aqui de Minas Gerais. Eu andava descalço, correndo atrás dos bois, das vacas, cuidando do gado. Só que eu encontrei Jesus, eu tirava muito tempo na presença de Jesus. Eu subia ao monte para orar, pastor Ebe. E eu passava horas e horas buscando a presença dele. Querido, um homem ungido é o pastor Cirilo. Pense no homem ungido. Que quando ele faz assim no violão dele, já tem gente caindo na unção, não é verdade? Mas é porque ele falou: pastor, eu lembro que lá no monte tinha uma grande pedra. E eu começava a orar ao redor daquela pedra. E eu começava a caminhar orando em línguas, chorando na presença de Deus. E, sabe, buscando a presença dele na minha vida ao redor daquela pedra. E eu caminhei tanto ao redor daquela pedra que fez uma vala. De tanto caminhar ao redor daquela pedra, buscando a presença de Deus. E hoje, pastor, Deus tem me abençoado tanto. Sabe por quê? Sabe o que eu fiz, pastor? Eu fui lá naquele monte. Eu mandei cortar um pedaço daquela pedra e trazer aqui para o meu jardim. Coloquei aqui para nunca eu esquecer disso. Que o segredo dos segredos é a presença de Deus. Amém, querido? E quando ele olha, ele ainda ora lá perto da pedra, ele lembra. Eu lembro quando eu comecei. Eu tirava muito tempo com Deus. E eu nunca vou esquecer que o segredo é esse, é a presença de Deus na minha vida. Amém, querido? Glória a Deus. A Bíblia fala também sobre um outro episódio de Jacó. Jacó tinha o nome de trapaceiro, enganador, roubador. Mas teve um dia na vida de Jacó que ele decidiu, ele disse: olha, a minha vida tem que mudar. Eu não aceito a minha vida desse jeito. E a Bíblia fala que o Jacó, ele fez passar toda a sua família para um lado do Vale de Jaboque. E ele atravessou o Vale de Jaboque, que era um riacho. E ele ficou lutando com um homem. E esse homem era Deus. A Bíblia fala que Jacó lutou com esse homem, agarrou o homem. E ele ficou segurando. E o homem disse: olha, Jacó, me deixa aí. Me deixa aí. Eu preciso ir embora, porque o sol já está se pondo. E Jacó falou: não, eu não posso te soltar. Eu só vou soltar você quando você me abençoar. Eu preciso da presença de Deus na minha vida. Eu não aceito mais viver desse jeito. E a Bíblia fala que Jacó lutou contra Deus e ele não largou. A Bíblia fala que Deus teve que tocar na junta da perna de Jacó e deslocar a perna. Mesmo assim, ele segurou o anjo. Ele falou: não largo. Eu não posso largar sem a tua presença.
Amém, querido? O que fala isso para nós hoje? Muitas vezes nós temos que orar, querido. Às vezes você está orando. Às vezes você precisa orar mais. Às vezes você precisa tirar mais tempo com Deus. Às vezes você precisa chorar mais na presença de Deus, querido. Sabe? Às vezes nós queremos ver os milagres acontecendo na nossa célula, na nossa casa, na nossa família. Mas muitas vezes nós não buscamos a presença do Senhor como é para buscar. Tirar tempo na presença dEle. Agora, o exemplo mais magnífico nessa área, é esse que eu vou dar agora. É o exemplo da Maria Madalena. Está lá em Marcos capítulo 16, versículo 9. Olha o que é que diz aqui, queridos, a palavra do Senhor. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado, e eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram, a Bíblia fala. Olha só, essa mulher aqui, querido, é um exemplo que prático para nós. Agora, por quê, querido? João capítulo 20, versículo 1 e 2, fala a mesma história, mas de forma diferente. Olha só, com mais detalhes. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem ele amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde colocaram. Ela foi a primeira a buscá-lo. Eu fico pensando, querido, olha só. Você já parou para pensar nisso? A Bíblia fala aqui que quando Jesus ressuscitou foi de madrugada. E essa mulher ela foi buscar a Jesus de madrugada. Agora eu fico pensando, meu Deus. Ela não, quando Jesus ressuscitou, ele não apareceu primeiro para o apóstolo Pedro. Ele não apareceu primeiro para o apóstolo João, que era quem ele amava, o discípulo que ele amava. Ele não apareceu para os outros. Ele aparece para essa mulher, Maria Madalena. A mulher que ele tinha expulsado 7 demônios da vida dela. E a gente fica pensando, meu Deus, mas por que ele apareceu para ela? Diga comigo assim, ela foi a primeira a buscá-lo. Ela foi a primeira a ir atrás dele, a buscá-lo. Olha só João 21, na revista atualizada. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Diga comigo, de madrugada. Sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Olha só, querido. É o outro ponto que eu quero falar com você. Nós temos que ter fome e sede e desespero pelo Senhor. Diga comigo, fome, sede, e diga assim, eu tenho que ser desesperado. Querido, uma pessoa desesperada, ela faz loucuras. Por isso que tem muita gente que diz, olha, esse povo é tudo louco. E é verdade. Pode dizer para o seu vizinho, você é um louco até bonito, querido. Você é louco, querido, por Jesus? Você sabia que só vai para o céu os que são loucos por Jesus? Porque o céu, querido, é loucura para os homens aqui da terra. Sabia disso? É loucura. Quando nós falamos de céu, tem gente que diz, não tem céu, não tem inferno. O inferno é aqui mesmo na terra. Olha só. É loucura. Então, querido, eu sou louco por Jesus mesmo. Amém, querido? Nós temos que ter fome, nós temos que ter sede, nós temos que ser desesperado por Ele. Agora no versículo 10 e 11, olha o que diz. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. Interessante isso aqui. Ela chega toda empolgada. Ela chega lá com muita alegria, muito empolgada, diz, olha, Pedro, João, sabe, aconteceu alguma coisa porque ele não está mais lá. Será que roubaram ele? O que aconteceu? A Bíblia fala que era de madrugada, então provavelmente os discípulos pensaram assim, olha, são 3 horas da manhã. A gente não sabe realmente o que aconteceu. Vamos voltar para dormir?
Eles voltaram, a Bíblia fala bem claro aqui. Mas a Bíblia fala que a Maria Madalena, ela ficou. Ela permaneceu, ela não se conformou. E é interessante que ele tem um exemplo aqui, ó. Os cachorros, eles são capazes de detectar, o cachorro, ele é capaz de detectar ultrassons, que são ondas sonoras acima da faixa audível do ouvido humano. Você sabia? Tem sons que ele é tão agudo, que ele ultrapassa o nosso nível, né? Humano. A gente não consegue ouvir. O cachorro consegue. O elefante, interessante isso aqui, ó. Os elefantes, eles são capazes de emitir infrações, que é bem agora, né? São ondas sonoras extremamente graves, abaixo da faixa audível do ouvido humano. Esses infrações, eles podem ser detectados por outros elefantes a uma distância de 2 quilômetros. Você pode estar bem aqui, do lado do elefante. Ele está aqui com aquela orelhona dele, mandando aquele som. Você está do lado dele, você não é capaz de ouvir. Porque ele é tão grave, ele é tão grave que você não consegue ouvir. Mas tem um elefante a 2 quilômetros de distância que está entendendo exatamente o que ele está dizendo. O som. É impressionante. Assim, olha só essa frase. Coloca essa frase aí, irmão. Assim também, no mundo espiritual, existe um clamor da alma humana que só Deus pode detectar. Ele é atraído a esse clamor. Amém? Interessante. Você pode chorar. Tem gente que às vezes está do teu lado. Já a pessoa parou para pensar nisso? Às vezes a pessoa está do teu lado, você está adorando ao Senhor. Aí você começa a buscar a presença dEle. De repente você está chorando, dizendo, Deus, eu te amo. Eu te adoro. E pode ter uma pessoa do teu lado, mastigando chiclete, olhando para o relógio, né? Com o braço cruzado. Impressionante. Ou seja, esse tipo de coisa, muitas pessoas nem vão detectar. Mas eu te falo uma coisa, querido. Todas as vezes que você clama ao Senhor, esse teu clamor, Ele detecta. Ele pega. Ele diz, olha, minha filha está me adorando. O meu filho está me adorando. Isso para Deus, querido. É impressionante. Para Ele. João aqui, ó. João capítulo 20, versículo 10 a 15. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus. Um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram, mulher, por que você está chorando? E ela fala, levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde puseram. Nisso, ela se voltou e viu a Jesus ali, em pé, mas não conheceu, porque era de madrugada. Disse ele, mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Jesus, querido. Olha só. O contexto aqui, ele acaba de ressuscitar. A Bíblia fala que ele tinha que primeiro ir ao Pai, para depois voltar. Eu fico imaginando, querido, essa mulher chorando, buscando a presença dele, dizendo onde colocaram o meu Jesus. Onde ele está? Cadê ele? E Jesus chega para ela e pergunta, mulher, por que você está chorando? E quem é que você está procurando? Querido, Jesus sabia que essa mulher estava procurando a ele. Jesus tinha certeza disso, mas ele queria ouvir a voz dela. E ela diz, olha, eu estou procurando a Jesus. Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde colocou, e eu o levarei. Muito lindo, né, querido? E o 5º ponto, olha, temos que buscá-la com lágrimas, e clamor, e intensidade. Eu sempre gosto de falar, você tem 2 formas de buscar a Deus. Uma de buscar por buscar, outra de buscar com intensidade. Você pode buscar a Deus com intensidade, querido. Você pode até mesmo trabalhar na sua empresa, mas você pode trabalhar com intensidade, amém? Você pode amar sua esposa, mas você pode amá-la com intensidade, trazendo um presente para ela todo dia, dizendo que ama. Amém, querido? Amém, irmãs? Intensidade. Você pode fazer as coisas com intensidade, faz toda a diferença. Nós temos que buscá-lo com lágrimas, clamor e intensidade. Mesmo que ele sabia, porque ela estava chorando, ele perguntou,
Ele já sabia que era ela. Ele tem prazer em saber que nós estamos desesperados por ele. Isso atrai a Deus. Ele aparece em primeiro lugar a Maria Madalena, uma mulher da qual a Bíblia diz que Jesus havia expulsado 7 demônios. O Cristo ressurreto aparece primeiro não para Pedro, nem a um dos apóstolos, mas sim para Maria, que tanto o buscava. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Senhor, se o levou embora, diga-me onde colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Agora ele já fala o nome dela. Maria. Ela entendeu que era ele. Quando ela ouviu a voz de Jesus, ela diz, ele chama pelo nome. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Jesus disse: Maria, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Eu vou abrir um parênteses aqui agora. Jesus ressuscita. A Bíblia fala que ele precisa primeiro ir ao Pai. Ele primeiro precisa ir em direção ao Pai, para depois voltar e se revelar aos discípulos. Mas a Bíblia fala que quando ele vai andando para ir para o Pai, ele escuta o clamor da Maria. Ele escuta o clamor de alguém que está buscando a presença dele. E ele fala: olha, não me segure, ainda não voltei para o Pai. Porém, a meus irmãos, diga-lhes que estou voltando para meu Pai, e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. A Bíblia fala que ele não foi primeiro para o Pai, porque ele não suportou, querido, ouvir o choro dela. Ele não suportou ver as lágrimas dela caindo. Ele não suportou, porque isso chama a atenção de Deus, querido. Eu vou te falar uma coisa, querido, Deus pode estar fazendo o que for. Sabe, ele pode estar fazendo o que for, mas quando ele vê um clamor, ele vê alguém ajoelhado, alguém clamando, chorando, buscando a presença dele, colocando ele em primeiro lugar, ele para. Amém, querido? Quem está me entendendo aqui? Ele para. Eu não vou contar, são tantos testemunhos aqui da Bíblia. Cego Bartimeu, a Bíblia fala que ele ia passando, ele parou. Aquela mulher que tocou nas vestes dele, ele parou. Você que ora todo dia buscando a presença dele, ele para, amém, querido? Ele para te ouvir. Ele para resolver o teu problema. Ele para resolver as circunstâncias que tem segurado a sua vida. Deus para, diga assim comigo: Jesus, para. Maria Madalena, ela foi anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Intensidade, querido. Ela usou de intensidade na presença do Senhor. Ela buscou a presença dele com ousadia, com intensidade. Ela buscou a presença dele. A Bíblia fala que ele parou. E tem um momento que ele fala: Maria, por favor. Com certeza ela estava nos pés dele, chorando, abraçando ele, segurando ele. Ele falou: minha filha, Maria, eu preciso ir. Olha, eu já estava indo, mas eu vi você, eu tive que parar, eu tive que vir aqui, não aguentei, meu coração não aguentou, eu tive que vir aqui com você. Sabe, querido, isso fala de intensidade. Todos voltaram e ela foi a única que ficou. Em um certo sentido, ela expôs uma fraqueza de Deus, entre aspas. Uma fraqueza de Deus. A fraqueza dele é que ele não suporta um coração apaixonado que busca com intensidade. Olha essa frase: a morte não conseguiu detê-lo. Os homens não conseguiram detê-lo. Os demônios não conseguiram detê-lo. Mas um coração que buscava com intensidade conseguiu atrair a manifestação da presença de Jesus. Amém, querido? Eu creio que você já tem feito isso na sua vida. Mas eu creio que a manifestação do Senhor ela vai ser mais notória na sua vida, querido. Eu creio que os milagres vão acompanhar você. Onde você estiver, a presença do Senhor vai acompanhar a sua vida. Continuando a leitura, ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos nas portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Pai seja com vocês. É o 6º ponto. Tem que ter o coração de discípulo. Diga para o seu irmão: Jesus não se manifesta a qualquer um. Ele procura os discípulos. Diga assim: ele procura os discípulos.
Ele só se manifesta a discípulos. Maria Madalena era uma discípula de Jesus. Ele não se manifesta na multidão. Quando ele ressuscitou, ele não foi procurar a multidão. Ele não foi procurar aquelas pessoas que ele tinha, feito os grandes milagres. Ele procurou quem, querido? Ele foi direto onde estavam os discípulos. Por isso que é importante. Nós estávamos realmente sendo discípulos de Jesus, buscando a presença dele. A Bíblia fala no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, pois eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. O discípulo, ele não se envergonha de buscar a presença dele. Ele não se manifesta às multidões, descompromissada. Não, eles nunca recebem a manifestação da sua presença. Não que ele não queira, é que no mundo espiritual, somente o coração de discípulo tem o poder de atrair a presença manifesta do Senhor na vida dele. Amém, queridos? Glória a Deus. Agora, quais são os resultados de uma vida que tem a manifestação do Senhor Jesus? É claro quando você vê uma pessoa, é bem claro quando você vê uma pessoa que tem a manifestação de Deus na vida dela. É claro, é nítido, é bem claro de você entender. Quando você vê uma pessoa cheia da manifestação do Senhor, você consegue entender que aquela pessoa ali é cheia de Deus. Ela é diferente. Vamos ver os resultados. Ele traz a paz. A Bíblia fala que ele chegou lá e falou aos discípulos, olha, paz seja convosco. Paz seja convosco. Quando a pessoa, ela anda com uma vida inquieta, ela não consegue ter paz. Ela vai para um lado e vai para o outro, ela não para em lugar nenhum. Provavelmente é uma pessoa que ela não está andando com a manifestação de Deus. A manifestação de Deus, querido, ela traz a paz genuína, a paz verdadeira. Filipenses 4,7 diz, olha, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Colossenses 3,15 diz, que a paz de Cristo seja juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz. Diga comigo assim, eu fui chamado para viver em paz. Olhe para o seu irmão e diga assim, fique na paz, meu irmão. Seja bem-vindo à Igreja da Paz, amém, queridos? Como membros de um só corpo, e sejam agradecidos, a Bíblia fala, A paz verdadeira. Quando a pessoa não tem essa paz, querido, ela precisa realmente entrar em crise na vida dela, dizer, Deus, eu preciso da manifestação do Senhor. E essa paz aqui que eu estou falando, é uma paz tão verdadeira, que ela independe das circunstâncias. Ela independe das situações. Essa paz que eu estou falando, que a Bíblia fala, querido, essa paz aqui, a paz que a Bíblia fala, ela vai além das suas emoções. Ela vai além dos problemas, porque tem gente que acha assim, quer dizer que para ter paz, então, não pode ter problema. Não é isso não, querido. Não tem nada a ver. A verdadeira paz com a emoção. Porque você pode estar tendo uma emoção no momento, mas a paz verdadeira, você pode estar no meio de uma tempestade, um temporal. Você está passando até por algum problema sério. Mas as pessoas olham para você e dizem, meu Deus, de onde ele tira essa força? Esse homem anda rindo, essa mulher anda sorrindo. Está acontecendo tudo isso com ela, por quê? Sabe por que é? É a paz verdadeira, amém, querido? A paz de Deus está sobre a sua vida, amém? Levante a sua mão direita aí, eu quero profetizar sobre a sua vida, eu quero declarar. Eu declaro em nome de Jesus que essa verdadeira paz, a paz de Deus, a paz que vem do Espírito Santo de Deus, ela está sobre você. Essa paz, querido, que ela independe das circunstâncias. Onde você estiver, onde você colocar a planta dos seus pés, essa paz vai te acompanhar em nome de Jesus. Quem recebe, aplauda ao Senhor bem forte. Ela gera uma alegria inexplicável. Ela gera, esses resultados aqui da manifestação de Deus, ela gera, querido, uma alegria indizível. Essa alegria indizível significa que você não tem nem como explicar. Você não tem como dizer. João, capítulo 20, 19 e 20, diz assim, Jesus entrou, pôs no meio deles e disse, a paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, e os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Sabe, querido, quando você está cheio da manifestação de Deus, você anda com uma alegria
sobrenatural. Você nem consegue explicar. Não sei se já aconteceu com você, mas às vezes você está orando a Deus. Às vezes você está no carro. Aconteceu comigo já. Às vezes eu estou no carro orando em línguas. Buscando a presença do Senhor, orando em línguas. Daí, de repente vem aquela alegria. Aí eu começo a rir. A gente começa, sabe? A gente não consegue controlar aquilo. É uma paz indizível. É uma alegria indizível. O mundo não pode te dar isso, querido. O mundo é circunstância. Depende da circunstância. Qual é a circunstância que você está? Aí você tem paz. Por enquanto. Não, mas Deus não. Deus, Ele te dá essa alegria sobrenatural, indizível, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu vou te dar um exemplo aqui bem clássico. Vamos já terminar, vamos já concluir essa mensagem. É um exemplo aqui. Eu não sou contra, nós não somos contra a pessoa que torce para um time de futebol. Não, você pode torcer para o seu time. Mas às vezes a gente fica observando as coisas, como é que são. Às vezes a pessoa está no estádio, torcendo para o time de futebol dela. E ela está lá, às vezes ela é uma pessoa até calma, tranquila. Mas de repente o time dela vai lá e faz um gol. Como é que ela faz? Ela grita, e glória a Deus, joga a cadeira para cima, tira a camisa e roda, e faz cada coisa, querido. Chora, já viu? Aí o time dela perde, ela pega a camisa, queima. Na outra semana ela vai e compra de novo. E tá lá, eu te amo, Timão, e não sei o que, aquela coisa toda. Mas, querido, não é errado fazer isso, quer dizer, não é errado torcer. Mas o que a gente não se conforma é ver, às vezes, essa mesma pessoa vindo para a igreja adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que morreu na cruz do Calvário, derramou o sangue dele. Aquele que escreveu o teu nome no livro da vida, que te deu o passaporte para o céu, que te livrou da morte e do inferno. Ele chega na igreja e vai adorar o Senhor, não consegue nem levantar a mão. É preciso estar dizendo, levante a mão, dê um glória a Deus, porque ele não tem coragem de fazer isso. Às vezes está mastigando chiclete ali, olhando para o relógio. Tomara que termine logo esse negócio. Não tem coragem de adorar a Deus. Queridos, nós temos que ser intensos na presença do Senhor. Nós temos que usar a nossa vida de uma forma intensa para Ele. Sabe, querido, nós só temos uma vida. O apóstolo Melvin que falava isso. O pai do pastor Eibe, está na glória agora. Somente uma vida nós temos. E logo ela passará. Somente o que for feito para Cristo permanecerá. Amém? Quando você chegar no céu, Deus não vai querer saber que time você torcia. Não. Não é errado, querido. Você pode torcer para o seu time. Não sei qual é o seu time aqui, mas pode torcer. Mas eu quero que, sabe, que nós queremos que quando você estiver na presença do Senhor, você seja intenso na presença dEle. Você coloque Ele como prioridade na sua vida. Analisando friamente, o que é um futebol? É um gramado, uma bola de couro desse tamanho aqui, onde a bola de couro tem que passar por meio de 3 traves, e quando ela atravessa aquelas traves é gol. É só isso, querido. E todo mundo vem até desespero. E às vezes faz festa quando o outro time perde, né? O time adversário. Você vê aqueles fogos, né? Aqueles fogos. Aí você pensa que é o time dele que está ganhando. Não, é o time do outro que está perdendo. Ele está soltando fogos. Sabe, querido? Muitas vezes são torcedor fanático. Agora eu vou te perguntar uma coisa aqui. Eu queria que você fosse respondendo para mim. Eu vou te perguntando, você vai respondendo. Alguma vez você viu um jogo de futebol curar alguém aqui? Sim? Você viu alguma vez algum jogo de futebol restaurar um casamento, querido? Você viu algumas vezes um jogo de futebol restaurar aquela família que estava destruída no meio das drogas, dos vícios? Sim ou não? E o mais importante, você viu muitas vezes, alguma vez um jogo de futebol salvar alguém? Colocar o nome dela no livro da vida e dizer, olha, a partir de hoje você vai para o céu, você não vai para o inferno. Você já viu? Eu quero te dizer nessa noite, querido, que o nosso Jesus, todos os dias, Ele está marcando gol. Todos os dias Ele está salvando. Todos os dias Ele está curando. Todos os dias Ele está libertando pessoas. Ele está dizendo, olha, eu estou aqui, eu estou salvando, eu estou curando e eu vou salvar. Esse é Jesus. Eu queria que você ficasse em pé, querido, e desse para Ele uma glória, sabe? Levante as suas mãos, levante a cadeira, diga, Jesus, Tu é importante.
Glória a Deus. Exalte o nome do Senhor. Aplauda Ele, aplauda Ele. Ele é digno de todo louvor, de toda glória. Todo dia Ele está marcando gol, querido. Todo dia Ele está fazendo gol. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar um pouquinho para encerrar. Nós vamos estar encerrando agora há pouco, já. A pessoa, querido, ela traz uma unção e capacitação para mover no sobrenatural. A pessoa que está cheia da manifestação de Deus, ela anda no sobrenatural de Deus, querido. É impressionante, ela não fica vendo só o natural. Já viu aquela pessoa que anda só no natural? E aí, irmão, como é que tá? Não, tá crise, né, meu irmão? Tá feio, o negócio tá feio. Né? É o natural, querido. A pessoa que entende a manifestação de Deus na vida dela, ela anda no sobrenatural de Deus. Ela consegue fazer coisas que os outros não conseguem. Ela não fica parada. E eu vou só encerrar aqui com essa ilustração, acho que você já deve ter ouvido falar muitas vezes. É sobre o esponja. O crente esponja seco e o crente esponja molhada. Olha para o seu irmão e diga para ele assim: você é um esponja molhada, meu irmão. A pessoa, se a manifestação de Deus na vida dela, querida, ela é uma pessoa seca, vazia, triste. Ela não consegue nem ajudar ela, nem ajudar ninguém, porque ela é seca. Ela não tem vida de Deus nela. É o crente. Não tem ninguém aqui, em nome de Jesus, não tem, viu, querido? Eu creio, não tem ninguém aqui desse jeito. Eu creio que você é uma esponja molhada, encharcada da presença de Deus. Mas o esponja seca é assim, ele não tem vida de Deus nele. Alguém chega com ele muito alegre, muito feliz. Inclusive, querido, muito cuidado, viu? Quando você for conversar com um crente esponja seca, você tem que ter muito cuidado. Senão ele pode sugar a vida de Deus que está dentro de você. Às vezes o irmão chega lá com ele, muito feliz, dizendo glória a Deus. E aí, meu irmão, como é que tá? Tá tudo bem? Glória a Deus. Ele fala: olha, tá mais ou menos. É mesmo? Mas, irmão, sabe? E a igreja, como é que está a igreja, irmão? Não tá, parece que não está crescendo muito não, irmão. Sabe? E como é que tá a sua vida, meu irmão? Como é que tá as coisas de Deus na sua vida? O diabo está furioso, meu irmão. E às vezes ele fica só falando do diabo, né? O diabo está fazendo isso, fazendo aquilo. E tem coisas que nem é o diabo que está fazendo, né? Tem coisas que eu fico imaginando o diabo dizer: não, essa aí não foi eu, não. Não põe culpa em mim dessa vez, por favor. Disseram até que um dia desse o diabo estava depressivo. É sério, foram perguntar para ele: mas o que foi que houve, diabo? Não, rapaz, os crentes estão tudo colocando a culpa em mim. Camarada gasta o dinheiro, a economia dele, e fala que é o devorador. O cara usa o cartão de crédito de qualquer jeito e chega na igreja: Deus, ó Deus, o diabo está furioso comigo, o devorador. Não, querido. Tem coisas que não é o diabo, não. Agora, o crente esponja seca, ele está tão seco da vida de Deus, ele não tem vida. E quando chega alguém com vida de Deus, ele começa a sugar aquela pessoa. O cara dá uma palavra bem legal, ele dá uma palavra negativa. O cara dá uma palavra legal, ele dá uma palavra negativa. Daqui a pouco, aquele irmãozinho, querido, que chegou cheio de vida de Deus, aquele irmãozinho que chegou com tanta alegria lá, ele sai de lá assim, ó, sugado. Tchau, irmão. Né? Porque foi sugado a vida de Deus da vida dele. É o crente esponja seca. Já viu como é que é uma esponja seca? Se eu pegar um pouco de água e colocar em cima dessa mesa, vai ficar uma poçazinha de água aqui, você pega uma esponja seca, você passa assim, ó. O que ela vai fazer? Ela vai sugar, ela vai fazer, ó. É interessante, querido. Ela suga a água rápido. E é interessante que evapora, você sabia? Você faz assim na esponja, cadê a água? Nem vê a água, parece tipo um milagre diabólico, né? Você procura água, não tem, sugou tudo. É assim o esponja seca. Agora a esponja molhada, querido, que é você. Vou falar de novo, agora a esponja molhada, que é você, querido. Você tira uma esponja molhada do balde, você coloca em cima da mesa. Quando você coloca, você não precisa nem pegar nela, já começa a transbordar água para todo lado. Vida de Deus. É o crente esponja molhada. Onde ele chega, ele transborda a vida de Deus para as pessoas. Alguém cutuca nele, é vida de Deus. Eu te perdoo, glória a Deus, amém.
Alguém fala mal dele, diz, olha esse cara. Ele, não, tudo bem, você é uma bênção. Chega alguém com ele e diz, olha, alguém está falando mal de você. Não, não tem, vamos perdoar, está tudo bem, glória a Deus. É o esponja molhada, querido. E quanto mais você toca nele, mais vai transbordar vida de Deus. Água para a vida das pessoas. E eu creio, e eu profetizo, que você é esse crente. Amém, querido?